Um dia que marcou muito para mim foi quando a minha filha tinha acabado de nascer e eu tive que escolher entre pagar a conta de água, de luz ou ir no mercado. Eu nem acredito que está começando o primeiro episódio do podcast Seja Astronômico. Seja bem-vindo, Lísio. É isso aí, Gideão, cumprimentando aí a nossa equipe astronômica aí, cuidando da parte técnica. Gratidão a você que está me honrando aqui de ser o entrevistado nesse primeiro episódio do podcast. Astronômico. Gente, antes de eu falar sobre a conversa que vai rolar hoje aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o podcast. Aonde que surgiu o Seja Astronômico? Então eu vou dar um resumo bem rápido aqui para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu e Eliseu tivemos uma infância difícil, moramos na favela, vendemos sorvete de porta em porta e tivemos uma vida de muitas privações, mas fomos crianças, jovens, felizes, tivemos pais astronômicos. E o nosso desejo era vencer na vida, era criar um negócio que desse certo, era começar um projeto que fosse relevante. E esse sempre foi o nosso sonho. E a gente sempre comentava que se um dia a gente conseguisse construir algo relevante, nós iríamos contribuir com as pessoas. Sempre tivemos isso no nosso coração. E já faz algum tempo que isso vem, sabe, uma voz falando no nosso coração que é a hora de compartilhar, é a hora de movimentar, de inspirar as pessoas, porque a gente recebe muitos depoimentos no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, de pessoas falando: eu admiro muito vocês, vocês me inspiram muito, comecei um negócio por causa de vocês. E o carinho da galera tem nos motivado a começar esse projeto. Então, o Seja Astronômico, ele tem a missão de despertar homens e mulheres para a sua melhor versão. É um despertamento. É mostrar para as pessoas que elas não são só mais umas no mundo, mas que elas são pessoas astronômicas e nasceram para fazer a diferença. É para isso que existe. Tô certo, Lísio, ou não? Com certeza. Fala aí os princípios, Gideão, alguns dos princípios do podcast. Vou falar o primeiro princípio só para vocês aqui. Talvez eu fale o segundo também. Primeiro princípio, eu e o Eliseu combinamos o seguinte: tudo que rolar no Seja Astronômico, a regra número 1 é: não se trata de nós, se trata deles. Deles quem? Vocês, nossos ouvintes, seguidores, pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então tudo que a gente fizer aqui não é para nos promover, para falar da gente, para contar a nossa história. Se eventualmente tivermos que contar ou falar alguma coisa, sempre vai ser para desenvolver algum conteúdo, para despertar vocês para o melhor. Então aqui quem está em evidência é vocês. São vocês, né? Melhor dizendo. E por fim, vou falar o segundo? O segundo princípio eu falo então. O segundo princípio do nosso podcast é seja você mesmo, mas nunca o mesmo. O que quer dizer isso? Para nós sermos nós mesmos, colocar a nossa essência aqui no podcast, ser o mais natural possível, o mais verdadeiro possível. Agora, nós não podemos ser sempre os mesmos, né? Temos que estar sempre em evolução. Isso aí, é EPP, Evolução Pessoal Permanente. E o tema de hoje é como começar, porque a gente partiu do zero, da favela, para a construção de uma marca de sucesso aí de moda masculina, e estamos começando do zero agora o Seja Astronômico, e tem muita gente que viu a gente começando o Seja Astronômico e falou: cara, eu queria começar, mas eu tenho dificuldade. Outro me mandou uma pergunta: tô há 2 anos planejando começar um canal no YouTube, mas não consigo. Outro: eu queria abrir meu próprio negócio, sou funcionário público, mas não consigo. Então, tem muita gente, cara, com ideias incríveis, com projetos incríveis que estão engavetados. E a meta desse podcast é desengavetar, certo? Então, hoje, a gente vai conversar um pouco com o Eliseu, porque o Eliseu, para quem não sabe, é sócio fundador da Filatobene, é especialista em moda masculina, em branding pessoal, construção de imagem pessoal, e ele vai contar um pouco como que ele começou esse projeto, como é que tudo saiu do zero. Para vocês, talvez vocês não saibam, mas a Filato começou com 52 gravatas de porta em porta, e é uma história inspiradora. Eu tenho certeza que vai trazer muitos insights para mim,
para vocês, para todos nós. Então vamos lá, seja bem-vindo ao podcast Seja Astronômico, primeiro episódio, Eliseu Martins. Conta pra gente quem é o Eliseu, fala um pouco para nós da sua infância. É isso aí, tenho orgulho de lembrar da minha infância, que foi uma infância, como você disse, né, de privações, de escassez, de muita dificuldade, mas de muita alegria, de muito amor, porque a gente nasceu num lar, né, num lar cristão, num lar de pessoas com princípios, né, que transmitiu para nós valores que ajudou na nossa construção, né, ajudou nós sermos quem nós somos hoje. Então, na minha infância, como você diz, no mundo dos negócios, né, sempre gostei muito da parte da venda, por ter um perfil comportamental também um pouco comunicador, sempre gostei da venda. Vendi docinho, vendi tapete na rua, vendi sorvete, vendi assinatura de jornal, aquele jornal GNC, Guia de Negócios da Cidade que o pai tinha, vendi, que mais? Nossa, vendi tanta coisa. Docinho na rua, brigadeiro, beijinho. Conta a história do docinho. Aquela história do docinho é legal porque a minha primeira bicicleta eu comprei com o meu próprio dinheiro. O meu primeiro salário vendendo docinho na rua foi R$30. Na época era um bom dinheiro. E eu economizei muito e procurei vender muito porque eu tinha o objetivo de comprar bicicleta. Mas o que eu fiz? Eu consegui realmente comprar bicicleta, mas eu passei tanta vontade de comer os docinhos e eu não podia, tinha que vender, né? Para prestar conta no final do dia. Tá, falar nisso, tem uma padaria aqui perto que vende aquele mesmo docinho que você vendia. E eu vou pedir para alguém buscar lá 2 docinhos daquele agora. Vamos comer 2 docinhos em homenagem a essa história aí que é astronômica. Então, eu passei tanta vontade de comer esse docinho que eu só vendia e via as pessoas comendo na minha frente e eu queria economizar e não comprar. E não podia comprar, não podia. Tinha que prestar conta no final do dia. Que no segundo mês, aí eu já tinha comprado a bicicletinha, já estava ganhando melhor. Sabe o que eu fiz? Eu tinha acho que uns 12 anos, 13 nessa época. Eu falei, bom, agora eu vou matar minha vontade de comer doce. Deixa eu só explicar para eles. É aquele docinho que vai um morango dentro e chocolate em volta com a camada tipo com leite condensado. O negócio é astronômico o docinho. Eu falei pro Igão falar para alguém comprar lá 2 docinhos, nós vamos comer aqui ao vivo. Eu não sei se vai editar isso, mas vai dar trabalho pros meninos aí. Mas enfim, eu lembro que eu peguei a caixinha, vendia numa caixinha, sentei numa sombra embaixo de uma árvore e falei, hoje eu mato a vontade de comer o docinho. Me acabei comendo docinho, passei mal depois, mas matei a vontade. Então essa foi a nossa infância, mas tudo isso trazendo um aprendizado, né? Desde a questão de economia, de focar, de fazer acontecer, de vendas, né? Para quem não conhece, o Eliseu era o seguinte, em casa a gente não tinha nem o que comer direito e ele estava preocupado com o que ele ia vestir, o estilo, a beca, né? Top de linha. Uma vez eu troquei um tênis, né, na escola, vendi um tênis na escola para comprar um corte de tecido para fazer um terno, né? Astronômico. Mas e como que começou a Filatobene, Eliseu? Eu tinha me casado recentemente e precisando fazer alguma coisa. Aquela dificuldade de início de casamento, para você ter uma ideia, morava de favor, não tinha nem ainda cama, colchãozinho estendido no chão. E aí a gente teve uma ideia de comprar algumas máquinas de milkshake. Vamos comprar a primeira. Se der certo, nós vamos colocar a máquina de milkshake em todo lugar nesse Brasil. Só que aí a primeira maquininha, sabe quando você não se encontra no negócio, não ia para frente, não dava certo. E não era aquilo, não tinha se encontrado. Até que um dia eu preocupado, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de uma grande ideia. Porque até tem um estudo da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, que o nosso cérebro ele reage ao desconforto, à incerteza, à necessidade. Porque se você está tudo muito bem, tudo sob controle, ele entra meio que no estado neutro, né? Ele não cria, meio que quando você é empurrado
quando você está na necessidade, você empurra o seu cérebro a pensar mais, a funcionar mais. E eu comecei um dia na Marginal Tietê pensando, eu preciso fazer alguma coisa, Lembrei de um homem que tinha me vendido umas gravatas e eu falei, tá aí, vou vender gravatas. Liguei para ele e ele me indicou um lugar, enfim, consegui fazer a primeira compra de gravatas, 52 gravatas. Eu acho que cabe aqui um insight astronômico, cara, que todo mundo que vai começar um projeto, ele tem um medo de errar, sabe? Um medo de errar. E isso trava ele. E eu acho que você se permitir falar assim, cara, talvez eu vou acertar na terceira vez, mas essa eu quero errar mesmo. Se permitir errar, eu acho que é o primeiro passo para destravar e começar, né? Igual você começou a vender o milkshake. Eu lembro, tem até uma foto que tem, né? Se a gente achasse, para quem assistir no YouTube, dá para colocar aquela foto do Eliseu com a Mari, a esposa dele, vendendo lá numa esquina, tinha um barzinho em Carapicuíba, uma cidade que tem um povo, gente boa demais, mas a cidadezinha é desajeitada, pra gente que está acostumado aqui no Paraná, né? Então começou, deu errado, não se encontrou, não tinha a ver com a sua paixão. Cara, mudou, começou outro ramo, outra coisa. E quantas pessoas fazem isso, né? Então, comece, se permita errar e se der errado, troca de negócio, né? E tá aí o insight, ó. Não é que não dá dinheiro. Tem muita gente que é feliz vendendo sorvete, ganha dinheiro. É que não era para mim. Eu não tinha me encontrado. Porque a minha paixão sempre foi a moda, eu sempre gostei, desde criança, disso. E aí aconteceu que quando nós fomos, hoje não existe mais, mas era uma grande importadora de gravatas, eu e ela, minha esposa, né, um de um lado, outro do outro, pegando as gravatas com aquele medo, com aquele frio na barriga. Porque você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se vai conseguir vender, se não vai. Mas vamos tentar. Então, quando você está na dificuldade, você já tem o não. Vamos buscar o sim, né? Vamos buscar o sim. Quem sabe dá certo. E aí, no outro dia, primeiro cliente meu foi o Elgin, meu irmão mais velho, e o segundo foi você, foi né? Eu, meu irmão mais novo. Ou seja, a família já começou a ajudar. E tem gente que não pode contar nem com a família quando começa um negócio novo, né? E aí os amigos mais próximos já veio dar aquele apoio, comprar as gravatas. E aí os clientes começaram me pedir, traz camisa também. Aí eu já consegui um fornecedor de camisa e comecei a vender camisa e gravata. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já comprou alguma coisa de um amigo, alguém próximo, que você sabia que estava mais caro, que talvez não era o melhor produto, o melhor negócio, mas você comprou só para ajudar a pessoa porque estava no início, porque estava numa fase difícil, só para ajudar? Com certeza, muitas vezes. Até hoje acontece isso. Se a gente puder ajudar a contribuir, né, a gente faz com certeza. Isso é astronômico, cara. Tem que dar uma moral para quem está começando, né? Às vezes o cara deixa de comprar na merceariazinha do amigo ali, vai comprar num supermercado gigante ao invés de dar uma moral pro cara. Por causa de pouca diferença, às vezes, né? Astronômico. Mas segue aí com a história. E aí, eu comecei esse trabalho em São Paulo, mas foi um período bem curto de tempo, porque recém-casado, minha esposa paranaense, nunca tinha morado em São Paulo, não estava se acostumando. E a nossa terra natal é Cascavel, nascido em Cascavel, os parentes em Cascavel. Então, eu tinha vontade de morar em Cascavel e ela também. E aí a gente acabou decidindo vir embora para Cascavel. Então, foi bem no início. Eu fiz assim, questão de meses ali, de 2 meses vendendo em São Paulo. Não deu nem tempo de formar uma clientela e eu já vim para Cascavel. Aí tem um fato interessante que na minha vinda, nessa viagem, o caminhão trazia a mudança e eu vinha no carro com alguns pertences. A gente deu carona para um amigo que estava passando em São Paulo e quando, na primeira parada que a gente parou para almoçar, quando eu estava entrando no banheiro daquele restaurante, daquela churrascaria, um senhor me cumprimentou com a saudação da nossa igreja, me deu um abraço. Eu falei, mas nós se conhecemos? E ele falou, não, mas quando eu vi você vindo de longe, eu enxerguei uma luz
eu enxerguei algo diferente em você. Eu fiquei feliz porque eu estava viajando com aquela preocupação. Novo de casado, vou para uma cidade nova, num ramo de atividade novo. Tudo era muito novo, então estava preocupado. E ele foi como um anjo na minha vida naquele momento, porque ele pagou o nosso almoço, que eu estava com o dinheirinho contado só da despesa, pagou o nosso almoço, fez uma compra de todas as camisas que tinha da numeração dele e ainda deu um dinheiro para mim que deu para abastecer o carro, pagar os pedágios, né? Então, assim, para mim foi um sinal que eu estava mudando e foi como algo dizendo assim, ó, já saiu sendo abençoado, né? É aquela coisa, às vezes quando você dá o primeiro passo, tudo começa a convergir para contribuir com o seu projeto. É o que diz até na Bíblia, né? Se esforça que eu te ajudarei. Então você começou, deu o primeiro passo, teve a iniciativa e no meio da jornada Deus colocou um homem que foi como um anjo no teu caminho, te dando aquela ajuda, né? Com certeza. Nunca tinha visto antes, nunca mais vi também. Mas eu creio na intervenção divina, né? Que nós sabemos, como você falou, a gente tem que fazer a nossa parte, mas existe uma intervenção divina que quando você está na direção certa, você tudo vai conspirando, né, para te ajudar. E aí cheguei em Cascavel e para onde eu vou? Com quem eu falo? Como eu começo? Cheio de pontos de interrogação, né? E aí eu lembrei de um advogado chamado Marcelo Navarro. Eu falei, vou falar com o Marcelo. Quem sabe ele compra de mim e me indica alguns clientes. E de fato ele me recebeu e comprou algumas coisas e fica aqui a dica. O que eu fiz naquele dia, que foi para mim um aprendizado. Quando eu terminei de atender ele, eu falei, você gostou dos produtos? Gostei. Então você poderia me indicar 3 advogados, amigos seus, para mim fazer a mesma visita que eu estou te fazendo? Ele falou, anota aí na sua agenda. Me passou os nomes e eu já saí dali com uma indicação. Ou seja, eu chegar num lugar que ninguém me conhece, eu ainda não construí um nome, uma referência. A porta ela é mais difícil para se abrir, mas quando você chega com o nome de alguém que já tem uma autoridade, a porta se abre mais facilmente. Então foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei com um nome e aqueles advogados, aqueles clientes já foram me atendendo e cada um me indicava mais 3 clientes. Então eu ia em você, você me indicava mais 3. Cada um daqueles 3 me indicava mais 3. E aí eu fui aumentando a minha rede de contatos e de clientes e as coisas foram fluindo. E assim a gente começou em Cascavel. Você vê que para tudo tem um jeito, né? A pessoa tem que entender o grau que ela tá, o degrau que ela tá, a fase que ela tá e tentar superar, né? Porque mesmo que a pessoa não tenha autoridade, influência, um ponto fixo, uma marca de renome, mas se ela tiver atitude, ela acha uma saída. Então fica o macete aí, ó. Indicação é o poder. Astronômico. E como é que surgiu essa iniciativa, a ideia de abrir a primeira loja? Então a gente trabalhou 4 anos e meio no carro, né, vendendo de porta em porta. E assim, ó, como você disse, tomei muitos nãos, né? Não foi fácil. Mas o vendedor, ele tem que ter um emocional, ele tem que ter um psicológico preparado para o não. Resiliência. Resiliência. E você vai buscar o sim, vai buscar. 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, mas eu vou em busca do sim. Como é que é aquela história de um médico renomado em Cascavel? Quando você vendia ali no porta-mala, você foi atender ele? Poucas vezes me chocou assim, né? Mas esse atendimento aí foi muito forte, que eu cheguei um escritório assim de muito luxo, uma chave de uma BMW na mesa, e eu já cheguei meio tímido, porque aquele ambiente para mim, né, era muito acima da minha realidade. E quando eu comecei a falar do meu produto, ele nem deixou eu terminar a minha apresentação, ele me interrompeu, né? E disse assim para mim, olha, você tem que abrir uma empresa, abrir uma loja e gerar empregos assim como eu. Começou a falar uns negócios
E eu vendi o almoço para comer a janta, né? E Ele não quis comprar porque você não tinha empresa aberta e, portanto, não emitia nota de tudo. o que ele comunicou, a expressão dele, tanto as palavras dele, como a expressão mesmo corporal, a maneira de ele olhar para mim, foi com aquele desprezo. Tipo, você é um ambulante, você é menos, né? Eu me senti muito diminuído, tanto que quando eu entrei no carro, eu fiquei um tempo assim, me deu uma amargura, até vontade de chorar, assim. Eu falei, mas um dia eu vou vencer e se eu tiver oportunidade eu quero pagar esse mal com o bem aí, né? E, de fato, depois que as lojas foram abertas, que a Filato se tornou um sucesso, ele chegou a aparecer por lá? Olha, eu não tenho essa informação se ele foi, mas eu sei de alguém que ele já comentou que passou na frente, elogiou e tal, e o nosso trabalho e as lojas também, né? Cara, astronômico, né? Você vê, o cara humilhou ali, mas lá na frente teve a virada, né? Por isso que não pode baixar a cabeça. E resiliência é o quê? Na física é a capacidade de um material se deformar e voltar ao seu estado original. Entendeu? Astronômico. Em outras palavras, é a capacidade do cara tomar a bordoada e conseguir se restabelecer e manter a postura pegada ali, né? Ou seja, numa linguagem mais popular, bater a poeira, se levantar, erguer a cabeça e continuar. Pra cima. Top, então inaugurou a loja começou a dar certo, como é que foi? Mas aí o desejo, né, de abrir uma loja, porque quem trabalha assim no carro, chega num teto, você quer expandir e não sabe como, não tem como, a não ser abrindo um ponto físico. Quando eu e minha esposa decidimos abrir, a gente ligou o radar para isso, e um dia passando no ponto que é a Filatobene hoje, era uma garagem. Enfim, tivemos que fazer um investimento, demos um passinho quase maior do que a perna, mas empreendedorismo é isso, é correr risco. A gente estava acertado, eu e ela, o casal, a gente sabia que é isso que nós queríamos para a nossa vida. A gente estava no ramo certo, com o produto certo, no ponto certo e com a confirmação de Deus. Então nós abrimos a loja. Foi uma maravilha a inauguração. 2 anos, fluiu muito bem, até que entramos num período de uma crise muito grande. Porque eu, como não tinha um capital de giro, não tinha uma estrutura financeira, as compras começaram a ser maiores, boletos altos. De repente, qualquer descuido, você descontrola o seu financeiro. E quando eu vi, eu estava tirando de um lugar para cobrir outro, tirar do limite para pagar boleto, e começou a virar uma bola de neve, ao ponto que eu vi que ia nome, tudo pro brejo. O que eu fiz? Eu preciso fazer alguma coisa. Vou vender o ponto, vou vender a loja, vender a mercadoria, eu preciso me livrar desse problema, não posso deixar a coisa estourar. E aí eu saí em busca de oferecer a loja, mas lá no coração nem eu e minha esposa não aceitava. Não é? Nosso sonho não pode acabar assim. Tudo que nós idealizamos, tudo que nós imaginamos, não vai acabar assim. Até que o Elgin, meu irmão mais velho, estava num outro ramo de atividade, tinha um outro trabalho, e ele, para ajudar a salvar o negócio, acabou comprando a empresa e fez um investimento, acabou não fluindo, a loja ainda não foi para frente, continuava em decadência, porque ele não tinha experiência no ramo, e eu tinha experiência, mas eu fiquei abalado emocionalmente. Quando eu vi que eu quebrei mesmo, aí eu perdi, sabe, aquela energia, aquela empolgação, aquele ânimo. E eu fui entrando comecei a comer descontroladamente por causa da ansiedade. Descontava tudo na comida. Ficou meio depressivão, assim, né? Meio que me deu quase uma depressão, eu fiquei bem para baixo, não tinha mais alegria em nada, mas a gente escondia isso, né? Pra você ter uma ideia, um dia que marcou muito para mim foi quando a minha filha tinha acabado de nascer e eu tive que escolher entre pagar a conta de água, de luz ou ir no mercado. Óbvio que fomos no mercado e contando ali
né, calculadora para não errar, não passar do valor que a gente tinha, uns 300 e poucos reais. E no caixa eu recebi a ligação de um amigo, falei, já eu te retorno. Quando eu retornei, ele falou, quanto que deu a sua compra? Eu falei, R$314. Ele falou, eu estava aqui em casa e veio você e sua esposa na minha frente. E eu te liguei sem saber por quê. Mas quando você falou que estava na fila do caixa, eu senti de pagar a sua compra. E ele, no outro dia, me trouxe em mãos R$314. Então, assim, a gente passou por um processo difícil, mas a gente sentiu que nós não ficamos desamparados por Deus, né? Porque a gente sempre confiou, sempre fomos de fé, de acreditar nesse poder sobrenatural, né? Cara, quem olha o empreendedor nunca sonha que o cara, velho, teve momentos de estar ali contando na calculadora para comprar alguma coisa, que escolheu entre pagar a luz e ir num supermercado comprar arroz e feijão, né? É astronômico. Por isso que o cara tem que querer muito, né? Porque tem um preço a se pagar, né? É um risco, tem um preço a se pagar e a dificuldade vem em todos os ramos, em todos os cenários. E como é que foi essa virada? Então, vendeu a loja? Isso. E aí, chegamos a uma conclusão de vender mesmo. Aí, foi quando houve essa negociação entre o Elgin e você, né, entrou comprou a loja, fizemos essa sociedade e foi o casamento perfeito, porque ninguém é completo, ninguém é pleno, ninguém tem todas as qualidades, mas no caso de uma possível sociedade, de uma parceria de negócio, tem que ser quando se complementam, que é o meu caso e o seu, porque você é um gestor, você é formado em administração, você tem um perfil mais analista, planejador, é um baita administrador. Enquanto eu sou comunicador, executor, eu sou mais comercial. E aí foi o casamento perfeito. Nas primeiras reuniões eu lembro de você trazer decisões que foi a chave para trazer já um movimento rápido, né? E uma delas eu quero compartilhar aqui, que foi nichar, né? Porque na época eu não tinha clareza, eu coloquei feminino também na loja. E você falou, não, Eliseu, nós não conseguimos ser bom em tudo, vamos ser bom em uma coisa, vamos ser especialista em moda masculina, a gente elimina o feminino, vendemos quase de graça e investimos no masculino e com ênfase em 3 produtos principais, que eram os 20, que geram os 80, né? Terno, camisa e gravata, demos foco e se tornamos referência em traje em todo o oeste paranaense. Até dentro desse contexto, a Cristiane perguntou no direct, nós abrimos uma caixinha de pergunta. Aliás, você que está assistindo o podcast, compartilha, vamos levar essa mensagem o mais distante possível, porque esse é um trabalho em que nós estamos aqui entregando a nossa essência, contribuindo com a nossa experiência. Vamos trazer gente astronômica aqui. Então, todo podcast a gente vai tentar trazer um convidado astronômico. E o que a gente quer de vocês é ajudem-nos a disseminar essa mensagem. Quando você curte, compartilha, deixa um comentário, vocês estão patrocinando esse esforço. Vocês não sabem, mas nós estamos aqui o dia inteiro sofrendo para gravar, tivemos tanto problema técnico, sem saber fazer as coisas, começando agora, então é um desafio enorme, não é não, Felipinho? Com certeza. Então é o seguinte, deixa eu falar um negócio para você, manda um áudio, se você está curtindo esse podcast, pode mandar um áudio no nosso direct do Instagram, @sejaastronômico. No próximo episódio, talvez a gente escolha o seu áudio para anunciar, para colocar aqui como depoimento. Então capricha lá, conta pra gente os insights que você está tendo, o que você mais curtiu, mande perguntas para o próximo episódio também. E dentro do contexto, Eliseu, que você está falando agora, o Éder também fez uma pergunta. A Cristiane, eu tinha falado antes, ela perguntou o seguinte: como escolher um sócio? Então, acho que você respondeu. O ideal é escolher alguém que te complemente, que tem um perfil complementar. Uma hora a gente vai fazer um podcast falando sobre perfil comportamental. Os 4 que existem para você conhecer o seu. Vai ser um podcast astronômico, né? Hoje não vamos falar disso,
Mas perfil comportamental que se complementa, geralmente o cara é ali analista planejador e ele faz sociedade com um comunicador executor. Esse é o primeiro elemento. E o outro elemento, eu diria que é ter valores comuns, querer a mesma coisa, ter um mesmo propósito, uma mesma intenção. Isso é fundamental. E tem mais Quer uma acrescentar? coisa, tem mais uma coisa ainda, que você nunca deve ter o sentimento de crescer sozinho, de se destacar, né? O Gideão, por exemplo, ele sempre quis me promover. E eu sempre estou promovendo ele. Eu sempre quero pôr ele na frente, ele quer pôr eu na frente. Né? Esse sentimento assim de vamos junto. Se for para ir sozinho, eu prefiro não ir. Eu quero ir, mas vamos acompanhado, vamos junto. Né? Então, uma coisa muito importante que aconteceu nessa fase não foi nem melhorar os nossos números, porque teve um mês que eu vendi 14 mil reais. Eu lembro que a primeira meta que a gente colocou foi vender 21 mil reais. A gente alcançou, depois foi para 30, 35 e assim por diante. Mas foi as reuniões de 1 a 1 que você fazia comigo. Porque todo mundo precisa ter um mentor. Né? O Gideão, ele sempre teve eu digo um talento que é de desenvolver as pessoas, de focar no ponto forte das pessoas, na qualidade das pessoas. Isso é muito bonito. E ele pegava os meus pontos fortes e me jogava para cima, porque ele viu que eu estava para baixo, porque tinha quebrado. Né? Mas os grandes empresários, os grandes homens de sucesso, se você vai conversar com eles, quebraram não uma vez, às vezes é 2, 3, 5 vezes, até um dia acertar. Mas você conseguiu me tirar do buraco, emocionalmente falando, né? Você foi a pessoa que estendeu a mão e me tirou. Como? Nas reuniões 1 a 1, você falava comigo, não, nós vamos vencer, Eliseu, vamos para cima, você consegue, você pode. Palavras positivas, elogio sincero. Isso fez muita diferença para mim. E a gente colocava metas alcançáveis. E quando você alcança a meta, comemorava muito, qualquer pequeno avanço. E o progresso é o maior motivador. Então aquilo me motivava e quando eu vi, eu tinha voltado a ser aquele Eliseu de novo, né? Cheio de alegria, de ânimo para continuar. Aliás, o equilíbrio financeiro ou o equilíbrio emocional, o equilíbrio em diversos âmbitos na vida, eu acho que ele precede, tenho certeza que ele precede o equilíbrio emocional, né? Então, às vezes, tem muito líder trabalhando no superficial e tem problemas na profundidade que tem que ser resolvidos, né? Então, a ideia no início era eu contribuir para levar a Filato para o próximo nível, mas você estava depressivo, você estava desacreditado, estava sem fé, né? Então, precisava ter um alinhamento, precisava resgatar aquele ímpeto, aquela valentia, aquele pitbull de vendas que você sempre foi, né? E teve um seguidor nosso que perguntou o seguinte aqui, ó. Qual foi o momento que virou a chave da Filatobene? Que disparou? Você sabe responder isso? Então, eu creio que foi esse momento, quando a gente deixou exclusivo masculino, focamos nos produtos que representavam o maior faturamento nosso, e a gente... Nasceu o Coquetel da Gravata, né, que deu um boom, fez a nossa marca, a nossa loja ficar mais conhecida. Eu acho que aí foi a grande virada. E depois, todos os anos, foi crescendo a nossa venda, com exceção de 2020, que a pandemia deu aquela estagnada, né? Mas esse ano, por exemplo, já foram todos os recordes históricos da Filatobene batido, né? Astronômico. E eu quero dar uma contribuição aqui, para você que está nos assistindo, que tem um projeto na gaveta, que está meio paradão aí, ou que você já está inserido no projeto, mas quer dar vida a ele, que eu já vou falar de uma próxima pergunta. Como o Nick Informática aqui nos enviou uma pergunta dizendo: como posso levar meu negócio para o próximo nível? Então, olha só o insight aqui que a gente já tem. Quando nós começamos a virar a chave na Filato, não foi ampliar, foi reduzir. Porque você tem que ser bom. Para você ser muito bom em algo, não dá para você ser bom em tudo no início. Você tem que ter um mix menor de produto ou serviço.
Então, tem gente que começa já querendo abraçar o mundo, fazer de tudo, não tem uma identidade, a comunicação se torna frágil, porque o cara fala de tanta coisa que ninguém consegue reconhecer ele por algo. Então tem que ter foco, diminuir, menos é mais. Com certeza. Então, ao Nick Informática aqui, ó, eu vou dar a minha resposta. Como levar seu negócio para o próximo nível? Cara, menos é mais. É entender um produto, um serviço que você presta e ser o melhor naquilo. Acho que essa é um bom começo, né? E teria N formas de responder essa pergunta. Depois, ao longo da conversa, a gente pode ir respondendo ele também. E eu também daria uma contribuição para ele, que é se cerque de pessoas boas, né? Nós não podemos desprezar ninguém, mas ter ao nosso lado tem que ser seletivo. Se a pessoa não tem os mesmos valores, ela pode atrapalhar o seu progresso e a sua jornada. Vamos dar uma pausinha aqui antes de você continuar, Eliseu? O docinho chegou ou não? Olha aí, eita! O vendedor de docinho tá hoje no podcast Seja Astronômico e nós mandamos comprar. Era assim, Eliseu, que você vendia docinho? Era assim, mas era uma caixinha maior, né? Vinha acho que uns 8 dentro. Então, hoje não tinha de morango, veio de Olha cereja só, mesmo. depois a gente vai comer em homenagem aí. E tem uma caixa de sapato nas nossas Por que lojas. depois? Porque a gente também engraxou sapatos também. Eu não entendi o porquê comer depois. Comer agora aí. Astronômico. Continua a história enquanto eu vou comendo. Tá. E eu diria também que nós temos que ter uma equalização na nossa vida, no sentido de cuidar do espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? Cuidar. O que aconteceu? Tá ruim essa miséria, cara. Você tá Estragou? Tá estragado, Gi? Pra mim tá estragado. Vai. Comi o bagulho ao vivo aqui. Tá estragado. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, eu acho que tem que haver uma equalização na nossa vida. A pessoa cuidar do lado, o homem que quer levar a sua vida, os seus negócios para outro nível, ele tem que cuidar do lado espiritual, da família, né? O apoio da família é muito importante. E também ele tem que se dedicar, acreditar e perseverar. Porque assim, vai vir muitas tropeço, barreira, atrapalho, força negativa, né? Mas se você acredita, você tem que perseverar. Eu quero acrescentar aqui que houve um momento muito marcante de virada na Filato, que foi o Pro Topo Agora, que é um projeto interno que a gente criou. Respondendo a pergunta do Éder, que falou quando foi a grande virada na Filato, e a pergunta também do Nick Informática aqui, como levar meu negócio ao próximo nível, eu já vou falar algo que para mim foi a grande virada na Filato. Uma das grandes viradas foi quando a gente estabeleceu o projeto Pro Topo Agora. Eu fiz logo, identidade visual, fiz todo um projeto, nós definimos missão, visão, valores, tudo de novo, estabelecemos reuniões periódicas, mudamos o mix de produto, a abordagem, a nossa comunicação, um monte de coisa. E tudo isso aconteceu depois que eu busquei muito conhecimento, que o Eliseu buscou muito conhecimento também. Então eu acho assim, para levar o seu negócio para o próximo nível, você tem que buscar uma inspiração e trazer um projeto interno de virada de jogo mesmo, né? Que é o Pro Topo Agora. A gente pode fazer um podcast só falando sobre isso daí, porque é astronômico. Como criar um projeto interno para estabelecer no seu negócio e levar ele para o próximo nível. Mas e a partir disso? A Filato começou a crescer, começou a ter um reconhecimento, e como é que foi esse crescimento? Com certeza. Aí logo a loja ficou pequena, ampliamos a loja, que por sinal já está pequena de novo, e depois abrimos a segunda unidade em Toledo, a terceira unidade em Cascavel, inauguramos o e-commerce, né? A loja digital, e nós estamos agora com o projeto para 2023, franquia. Já tem uma fila de espera, clientes que querem ter a Filatobene na sua cidade. E agora o Seja Astronômico, que é um novo
braço da Filatobene, que vai trazer produtos digitais, cursos. A gente tem sido convidado para palestras, né? Ano passado a gente fez a chave do network. Diversos empresários têm convidado, mas como a gente não era o nosso foco, não era o nosso foco no momento. Agora, até a gente vai fazer uma palestra esse mês em São Paulo, né, numa empresa que chamou, e a gente achou muito interessante a história da empresa, os valores da empresa, e a gente vai estar lá nesse evento. A história também. do fundador, né, um cara que tem astronômico, valores muito similares ao nosso, né? E vai ser incrível participar desse evento lá, Cetro Day, vai ser astronômico. Eliseu, e para terminar, pô, hoje a Filato é um sucesso, a gente vê o carinho, a admiração das pessoas. Lógico, tem muito caminho para percorrer, muita coisa para melhorar, mas já dá para comemorar, né, cara? Dá para comemorar. E eu queria fazer uma pergunta para você. Para quem está começando com essa dificuldade de tirar o projeto da gaveta e realmente ir para cima e fazer acontecer, que conselho você daria? Então, eu gosto de analisar sempre que tem dois tipos de gente. Tem aquele que tem o perfil mais analista, então para ele é muito difícil startar, começar. Ele analisa muito e tem dificuldade para executar. Então esse tipo de gente eu daria o conselho seguinte: começa, só começa, porque é fazendo que você vai aprendendo, fazendo os ajustes e você vai chegar aonde você almeja. Tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. A maior árvore, um dia foi só uma semente, né? Então, tudo tem que ter o começo. Então, começa. Agora, tem gente que já tem um perfil mais executor. Ele não tem dificuldade em começar. Se ele teve a ideia, ele vai lá e começa a fazer. Tem muita iniciativa, mas às vezes não tem acabativa. Então, se você começou algo, se você tem esse perfil executor, você tem facilidade de começar, não desista fácil, porque todo que começa fácil, ele desiste fácil. Se você começou, persevera. E nos momentos difíceis, persevera, porque de repente a coisa engrena e aí ninguém te segura mais. Astronômico. Eu finalizaria também só complementando. Eu acho que acreditar nesse poder sobrenatural, na interferência divina, colocar Deus, né? Acho que o temor de Deus, a fé em Deus é algo que fez diferença na nossa vida, por isso a gente compartilha. E a integridade, né? A gente, mesmo que vá devagar, mas vai com integridade. Gente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi astronômico. Agradecer ao Eliseu pela participação, por ter aberto aqui a vida dele, a história dele. Aprendemos muito e a gente te desafia agora a tirar o seu projeto da gaveta, a sua ideia da cabeça e colocar em prática. Esse foi o nosso pior podcast. Por quê, Eliseu? O primeiro é sempre difícil. Acabou a memória, aí quando descarrega a memória, acaba a bateria da máquina, aí carrega a máquina. Aí deu problema Enfim. no áudio, nos microfones, deu um monte de problema. Nós passamos o dia inteiro gravando, mas tem uma coisa. O primeiro nós fizemos, o segundo vai ser mais fácil. Então no começo é assim, a gente não tem equipamento adequado, algumas coisas tem que fazer o ajuste, mas nós começamos e a gente desafia começar. Depois dá uma olhada no nosso primeiro vídeo no canal do YouTube, que agora bateu 50 mil inscritos. O primeiro vídeo nós fizemos no celular, uma qualidade péssima, mas foi feito. E todos os posteriores foram melhores. E tem uma frase que me ajudou muito, e me ajuda até hoje. Quando algo a perfeição quer me travar, eu penso, antes feito do que perfeito. Entre fazer, não fazer com tanta excelência, mas fazer o que tem que ser feito, vamos fazer. Porque o aprimoramento ele vai acontecendo gradualmente. Astronômico demais, vamos pra cima, tamo junto. Se você gostou desse episódio, dá uma moral aí pra nós, curte, compartilha, envia pros amigos. Esta é a forma que você tem de apoiar esse trabalho que deu trampo, foi o dia inteiro para gravar, mas estamos felizes por estar contribuindo aí e despertando as pessoas para o seu melhor. Forte abraço, tamo junto! Tamo junto!